Caríssimas, caríssimos e caríssimas, estou de volta a um dos projetos aqui que mais me fala ao coração, que é o Leia Vale a Pena, onde eu compartilho com vocês livros que eu nem cheguei a terminar, estou no meio do caminho, mas eles já me empolgaram tanto, eles já provocaram tantas novas ideias que eu, talvez por ansiedade, não vejo a hora de compartilhar com vocês e convidar para a mesma jornada. O livro em questão hoje é este livro aqui, o livro se chama Blueprint, do autor Nicholas Christakis. Esse cara, se eu começar a ler, eu fui tentar decorar as coisas que esse cara já fez e o que ele é, o que ele faz, mas isso me ultrapassa, porque realmente o cara é um homem do Renascimento, né? Peguei, tem uma colinha aqui, olha só o currículo do Christakis. Ele é professor, Sterling Professor, deve ser um professor de altíssimo nível, em Yale, né, de Ciência Natural e Social, assim como diretor do Instituto de Yale para a Ciência das Redes e professor no Departamento de Estatística, Engenharia Biomédica, Medicina, ele é médico por formação, Ecologia e Biologia Evolucionária e na Escola de Administração. Realmente o currículo do cara é simplesmente magnífico, é invejável. Descobri, né, o pensamento e o trabalho desse cientista através de um podcast que eu recomendo para todo mundo, se chama Origins, do Lawrence Krauss, que é um físico, mas é um físico muito eclético, ele conversa com todo mundo, e essa conversa com o Nicholas não poderia ter sido mais oportuna, porque eu estava procurando alguma coisa que me desse uma luz. Luz no quê? Luz para um novo caminho, para eventualmente uma sociedade mais digna. Eu sei que isso é um tipo de coisa que acho que nem o algoritmo se empolga muito, porque afinal, na verdade, o algoritmo é um reflexo de nós mesmos. Nós hoje estamos muito individualistas, a gente só está se preocupando com a própria salvação, a gente só está se preocupando com a própria felicidade, a gente só está se preocupando com o nosso próprio benefício, e eu estava procurando alguma outra visão que fosse um pouquinho mais abrangente, né? Porque a soma de 8 bilhões de felicidades individuais não é necessariamente um planeta sustentável e feliz. E aí eu estava batendo em várias portas, inclusive esse outro livro aqui, minha mulher está lendo também, na verdade ela já leu, História para o Amanhã, do Roman Krznaric, é um sobrenome difícil de pronunciar. É um livro muito interessante, mas ele não é o foco de hoje. Por quê? Porque num certo ponto eu fiquei insatisfeito. O que o Roman está mostrando aqui é que em vários momentos da história humana a gente conseguiu construir sociedades, a gente conseguiu construir culturas que eram tolerantes, que fomentavam e dependiam da diversidade, que eram inovadoras, que eram pacíficas, exemplos para o futuro. Mas eu estava lendo e falei, cara, ok, funcionou uma vez, mas por que parou? Parou por quê? Né? O que faltou ali para que isso continuasse? Quais foram as forças que levaram isso à dissolução? E foi por essas e outras que eu larguei um pouco esse livro aqui, deixei em suspenso e estou agora lendo com deleite esse livro do Christakis, porque ele é, sobretudo, um cientista, e um cientista que está levando em conta não ideologias, não está levando em conta crenças, ele está sendo realmente aberto, inclusive à experimentação. Experimentação em ciências sociais não é a coisa mais fácil do mundo, né? É lógico que já houve inúmeros experimentos no século passado, né, com humanos, já tentaram fazer distopias de todo tipo, o nazismo tentou fazer isso, o comunismo tentou fazer isso, seitas tentaram fazer isso, nenhuma delas funcionou por muito tempo, por sorte. Mas o que ele tem feito, que eu acho que é bastante inovador, sobretudo para quem lida com tecnologia, não só é um trabalho de campo, de conhecer inúmeras culturas pelo mundo todo, culturas desde caçadores-coletores em algum lugar no Pacífico até culturas urbanas modernas, observar casos da história, por exemplo, casos que ele começa o livro com uma coisa muito interessante, que é naufrágios. Naufrágios colocam numa ilha pessoas que não necessariamente gostariam de estar ali, né? Não naquelas condições. Né? E como é que essas pessoas se organizam para tentar sobreviver, né? Quando literalmente a casa caiu e o barco afundou. Né? E ele vai ver que algumas histórias dessas de náufragos, algumas são inspiradoras e outras são completamente medonhas. Algumas acabam em canibalismo, outras acabam em colaboração e felicidade. Né? Mas ok, isso foram experimentos isolados, como é que você faz experimentos hoje?
e ele vai abraçar justamente o mundo do Big Data, né, dos grandes números, de simulações de computador. Ele vai inclusive criar uma plataforma para chamar humanos para interagirem nessa plataforma segundo algumas regras, e ele vai testando essas regras para ver quais dessas regras funcionam melhor, quais não, qual é o impacto que essas redes que são criadas elas têm na maneira como as coisas se desenvolvem, porque eu acho que ele está partindo de um pressuposto que eu também acredito bastante, que nós nos comportamos conforme o contexto. Nós somos capazes de coisas absolutamente brilhantes e coisas absolutamente pavorosas, dependendo, obviamente, de como as coisas estão arranjadas. E aí é interessante porque ele acaba propondo 8 princípios, e de novo, não são princípios universais. Ele não está dizendo que tem alguma natureza humana imutável, ele não está dizendo que exista alguma utopia, ele não está dizendo que existe alguma coisa mecanicamente possível. Ele está simplesmente, a partir sobretudo da experimentação, né, usando computadores, usando milhares de voluntários, coisas que para mim acho que são inéditas, eu nunca tinha visto alguém fazer o que ele está fazendo, mas ele chega a 8 princípios do que seriam sociedades que poderiam reger, não só sociedades, mas de repente culturas corporativas, organizações, grupos, não é? E que são a chave para a gente conseguir criar uma convivência em que todos possam florescer, que é uma palavra que eu gosto bastante, vem de Aristóteles, vem de eudaimonia, eu uso direto nas minhas palestras, mas quais são esses princípios? Ele não está falando aqui de princípios da natureza humana, ele está falando de princípios de uma organização social. Né? Então, o que ele percebe que pode ser bastante importante, ou para não dizer fundamental, numa organização social, é o direito à identidade. Veja, a primeira coisa que um campo de concentração fez com os judeus foi eliminar a sua identidade. Agora você tem um número, agora você não é uma pessoa mais, agora você é uma linha numa planilha. Então veja, a identidade individual é fundamental em qualquer sociedade. Segundo, amor e apego. Muitas distopias, inclusive de natureza ideológica, já tinham proposto que não, o amor é uma coisa pequeno-burguesa, os filhos têm que ser criados coletivamente, a gente tem que desapegar, não existe uma natureza humana. Não é isso que a história e que a experimentação demonstra. Nós precisamos de amor e de apego, né, e de contato para a gente florescer. Terceiro, amizade. Amizade eu acho simplesmente maravilhoso, porque a amizade não depende de sangue, não depende de cor de pele, não depende de uma história comum. A amizade é para a vida inteira. A amizade é o que une você a pessoas com histórias completamente diferentes das suas. Né? Então, esse é um dos fundamentos interessantes. 4, a possibilidade de que as pessoas criem suas próprias redes, que elas se organizem de acordo com as suas predileções, preferências, interesses. Essa criação de redes é um aspecto fundamental de uma sociedade com futuro. Depois, cooperação. De que maneira que a cooperação ela é promovida, ela é incentivada, ela é premiada. Vai anotando aí. Próximas, respeitar as preferências em grupo. Nós somos criaturas que não adianta a gente tentar esquecer isso, nós acabamos desenvolvendo preferências mais por uns do que por outros, e se você conseguir equilibrar isso de uma maneira que não seja excludente, ignorar que isso existe é o caminho para o fracasso, né? Mas também você permitir que isso vire uma coisa tribal também é o caminho para um desfecho que realmente não interessa a ninguém. Por último, uma coisa, não é nem por último, é o penúltimo na verdade, uma hierarquia média, né? Uma hierarquia estrita, militar, espartana, horrorosa. Essa, Esparta não foi muito longe, foi, pois bem, graças aos céus não. Mas uma hierarquia leve em que você tem liderança, mas é uma liderança flexível, em que as regras ali são claras para todo mundo, que não é uma coisa despótica, é fundamental. Imaginar que é uma coisa completamente anárquica e livre de qualquer tipo de coordenação e de qualquer tipo de sentido, né, para aquilo como você premia, ou como você condena, ou como você regula, o que é positivo para todo mundo, isso faz diferença. Nós somos seres humanos acima de tudo. E por último, uma coisa que é fundamental,
nós não somos a única cultura que faz, a única criatura, né, que tem ferramentas. Não, várias criaturas têm. Chimpanzés têm, corvos têm, várias criaturas têm. Nós não somos a única criatura que tem cultura. Orcas têm, golfinhos têm, eles, né, transmitem conhecimento. Mas no nosso caso, esse aprendizado social em que você capitaliza em cima do que os outros já viveram antes de você, isso a gente levou a um patamar inédito. Eu estou cercado de livros aqui nessa casa, isso é prova disso. E a possibilidade de ensinar, de ensinamento. Não somos a única espécie que ensina, acho que até formigas ensinam umas às outras, mas nós levamos isso para um outro patamar. Então, veja, o que ele está colocando aqui como sugestões, para a gente jamais perder de vista, né? E que eu acho que mais do que nunca é importante a gente relembrar que a importância da colaboração, a importância da amizade, a importância do afeto, a importância do aprendizado, né? Em tempos em que a gente está vendo as próprias plataformas digitais sabotando tudo isso, isolando as pessoas, deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, né? Cada vez mais voyeuristas, cada vez mais exibicionistas, só se preocupando, né, com ficar bem na foto e agradar todo mundo, enquanto o mundo despenca, né, numa hora em que a gente elegeu, a gente não só, os outros também andam elegendo por aí, pessoas que não têm necessariamente uma visão tão ampla assim, e tão construtiva e tão positiva daquilo que nós, seres humanos, somos capazes. Eu acho que mais do que nunca é importante a gente procurar outros guias, outros nortes, que não seja o interesse dos acionistas, que não seja alguma ideologia caduca, que não seja algum livro sagrado, mas que seja justamente aquilo que a ciência está demonstrando, nos trouxe até aqui, né, que nos tornou humanos e que também pode nos tornar desumanos, e é por essas e outras. Vou acionar aqui de novo essa traquitana, falando em tecnologia, né? Cadê o livro? A bateria, infelizmente, se foi. É isso que dá a gente fazer as coisas assim, de coração, de improviso e sem cortes. Mas vou deixar a imagem do livro aqui para vocês verem. Eu recomendo, vou dar um link também para essa conversa do Nicholas Christakis com o Lawrence Krauss. Eu insisto na necessidade da gente repensar, né? Nós estamos hoje prisioneiros de narrativas, aliás, estão ressurgindo narrativas que são completamente genocidas, completamente truculentas e injustas, estão renascendo. Por quê? A sociedade está com cada vez mais dificuldade em se organizar para enfrentar problemas que nós mesmos criamos. Enquanto isso, a gente está no TikTok nem Twitter chama mais, chama X. Como é que a gente resgata aquilo que foi o segredo de culturas e civilizações e organizações que perduraram e que permitiram a todos florescerem? Então, por essas e outras, eu recomendo para vocês, leiam o Nicholas Christakis. Vale a pena.